Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao terceiro episódio de Meio de Campo, o futebol e sua história. Estamos aqui, eu e Delber Avelar, com meu parceiro Diego Ambrosini. Tudo bem, Delber? Tudo beleza. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, Meio de Campo, Futebol e Sua História, né? E hoje a gente vai começar uma série no nosso podcast, né? A gente espera que seja uma série longa aí com vários eventos diferentes, mas que é uma série que vai ser de grandes jogos do futebol brasileiro, né? De partidas que, por vários motivos, se tornaram históricas, importantes e que a gente pretende explorar várias delas, né? E hoje, para inaugurar nossa série, a gente acabou selecionando um jogo em específico bem importante, que é a semifinal do Brasileirão de 1975, Fluminense contra Internacional, e a gente vai falar, acho que algumas coisas interessantes sobre esse jogo, né? Qual que é a importância desse jogo, Ideal? Por que a gente escolheu? São várias coisas que o tornam muito importante, né? A primeira delas é que a equipe que foi derrotada em campo tinha basicamente a base da seleção brasileira, jogadores que viriam a ser de seleção brasileira ou que haviam jogado na seleção brasileira na sua maior conquista, o tricampeonato do México. E essa equipe sofreu um choque de um visitante que não era muito conhecido, que vinha chegando, incomodando, fazendo ali semifinais dos campeonatos brasileiros, mas que ainda não tinha tido o seu grande momento de destaque. Esse jogo é o seu grande momento de destaque, a equipe do Internacional de Rubens Minelli. Muitos colorados vão discordar de mim, mas eu considero esse o jogo mais importante da história do Esporte Clube Internacional. Não permaneceu um vídeo desse jogo, nós não temos o videotape completo, nós temos só os 2 gols que vamos exibir aqui para vocês. Mas eu tenho memórias muito, muito nítidas de ver esse jogo, menino de 7 anos de idade, e de rever depois o videotape. Fui ao longo dos anos compilando materiais sobre esse jogo e estamos prontos aqui para dar para vocês um mergulho nessa partida muito especial. Então, realmente o Inter, ele disputa esse jogo na semifinal, né? E depois, eventualmente, vai acabar sendo campeão em cima do Cruzeiro. E uma coisa que você mencionou é que o Inter já vinha chegando, né? Não é a primeira vez. Então, acho que a gente pode destacar isso um pouquinho. Como você falou, vai ser o grande momento em que o Inter, pela primeira vez, se torna campeão. Mas ele já tinha sido vice, eu até anotei aqui, né? No Brasileirão ainda na fase do Robertão, em 67, 68. E depois, nos 3 anos anteriores, né? O Inter chegou na semifinal em 72, 73 e 74. Né? Que em 73 e 74 foram quadrangulares, né? Isso. Não chegou a estar na final, né? Já o Fluminense não. O Fluminense tinha sido campeão em 70, mas há muito tempo não estava chegando junto, né? Embora fosse o time chamado a Máquina Tricolor, né? Exato. O presidente Francisco Horta estava ali montando, como você mencionou, um time com vários craques, né? Foi campeão carioca algumas vezes, mas no Brasileirão não tinha chegado tão junto. Exato. Né? Então, a expectativa para esse jogo era de uma vitória do Fluminense. Né? Assim, apesar do Bahia de 1959, do Cruzeiro de 1966 e do Galo de 1971 terem conquistado, né, os títulos nacionais desses anos, o futebol era muito centrado ainda em Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Muito centrado em Rio e São Paulo. O Maracanã era o grande palco do futebol brasileiro. O destaque do que acontecia no Maracanã era muito maior, muito desproporcional ao destaque do que acontecia em outros estados, em outros estádios. Enfim, tudo estava pronto para uma vitória do Fluminense. O técnico do Fluminense era o Didi, né? Valdir Pereira, o Didi. Grande craque da seleção. Grande craque da seleção e, naquele momento, um técnico com muito prestígio. Ele tinha levado o Peru às quartas de final da Copa do Mundo, coisa absolutamente inédita. Em 70. Sim. Deixou a Argentina de fora do Mundial de 70, eliminou a Argentina nas classificatórias para a Copa
E tinha um time, vamos só repassar aqui, vamos colocar para vocês a foto desse time do Fluminense, que não é exatamente o time que entrou em campo. O time que entrou em campo era Félix, Toninho Baiano, que depois vai ser lateral do Flamengo da Seleção Brasileira, Na Copa Silveira, de 78, né? isso, Edinho, que na época era um jovem de 20, 21 anos de idade, depois seria até titular da Seleção Brasileira na Copa de 86, e Marco Antônio, que já havia sido lateral reserva na 74. Copa do México, né, em Ah, 70. no México. É. Sim. E Acho que em 74 ele estava também. Né? 74 ele estava na reserva Na também. reserva é. também. O meio-campo, Zé Mário, Paulo César Caju e Rivelino. O Rivelino é interessante, porque ele tinha acabado de chegar, né? Claro, o Rivelino tem toda a história no Corinthians, né? Mas tinha acabado de ser vice-campeão, perdendo um título para o Palmeiras. E o Corinthians estava naquela época ali da seca, né? E aquele vice foi dureza, né? O Vicente Matheus acabou entrando em um acordo com o Francisco Horta. Com o Francisco Horta para ele. Ele chega ao Fluminense no começo de 75. Então, nesse jogo contra o Inter... Tinha acabado de chegar, né? Esse jogo contra o Inter, ele já tinha ganhado um Campeonato Carioca com o Fluminense. Né? O Campeonato Carioca de 75. E o meio de campo era o meio de campo da seleção em 74. Caju e Riva. E Caju e Riva. Os meias ofensivos eram os meias ofensivos da Seleção Brasileira de 74, que a gente já analisou aqui no primeiro episódio, a partida contra a Holanda. O ataque era Gil, Búfalo Gil, que vai ser depois titular da Seleção Brasileira. Já era naquele momento selecionável. 76 ele começa a ser convocado. Manfrini e o Zé Roberto na ponta esquerda, que depois iria jogar no Flamengo. O Inter, a gente vai passar para vocês algumas fotos do Inter que foi se formando ao longo dos anos. O Inter até quero te a gente provocar chegar um pouquinho. no time de 75. Porque você chegou a falar aqui no começo, né, que o Inter que tinha uma diferença, né? O Fluminense era um time basicamente da seleção brasileira, né? O Félix e o Riva e o Caju. Mas você disse que o Inter era um time mais aplicado, né? Mais de jogadores aplicados, né? E não era bem assim, né, Ideber? Era um timaço também, né? Era um timaço muito talentoso, que passa por algumas fases, né? Em 74, ele é dirigido ainda pelo Dino Sani. Sim. Né? Pelo Dino Sani. A gente está vendo a foto aí do time do Inter em 74, o goleiro Schneider, Falcão estreando, jovem, Valdomiro, Claudio Miro era o centroavante até 74, em 75 vai entrar o Flávio Minuano, Lula na ponta esquerda, e o grande Figueroa na zaga. Né? O Figueroa é o grande destaque desse time, que em 75 já é heptacampeão gaúcho. Gaúcho, sim. Né? Desde 69 ele vinha empilhando títulos. A gente está vendo aí a foto do Inter. Vai ser octa, né? Vai ser octa até 76. A gente vendo na foto o Inter de 75, aí vocês já veem o time base que jogaria contra o Fluminense, com alguma outra diferença. Então começa no gol, né? Começa no gol. Entra o Manga. Um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, né? Goleiro do Botafogo clássico dos anos 60, do time de Garrincha e depois, né, do Jairzinho, do Gerson. Aí tem o Figueroa na zaga, né, que você mencionou. O Figueroa era o capitão da seleção chilena. Sim. Já tinha jogado 2 Copas do Mundo, 66, 74. Já tinha ganhado a bola de ouro da Placar, em 72. Então, era um zagueiraço. Era um zagueiraço. E respeitadíssimo, né? Agora, o maestro desse time era o Carpegiani. O meio de campo era o Carpegiani e o Falcão. O né? meio campo era, tipicamente, naquele ano de 75, Carpegiani, Falcão e Escurinho. Daqui a pouco a gente vai falar da mudança, né, na final, na semifinal. Mas vamos falar... O Carpegiani era titular da Copa também, em 74. Titular da Copa de 74, né? Maestro do time. Deixa eu voltar só um pouquinho para o final do ano de 73, que é o momento em que o Inter fica já cansado de bater na trave. Uhum. E eles vão para Rio Preto e contratam o Minelli. Tem essa mudança sai o Dino Sani, sai o Dino Sani e entra o Minelli. Entra o Minelli. No caso do Dino Sani, a arquitetura do Inter era um pouco diferente. Ele era um 4-2-4, tipicamente. Certo. O Carpegiani era um volante mais defensivo, né? Jogava Tovar, Carpegiani e Braulio. Era a formação típica ali, naquele momento do Dino Sani, quando ainda não havia estreado o Falcão.
O Minelli classifica o Inter para o quadrangular final de 73, que já é disputado no começo de É que ele 74. chega em 74, mas ainda era o final do campeonato de 73. Exatamente. E leva o campeonato, o Inter ao hexacampeonato gaúcho de 74, invicto, com 100% de aproveitamento, ganhando todos os jogos. Todos os jogos, né? Ganhou Isso é todos os incrível. jogos. E no Brasileirão de 74, o Inter de novo fica entre os quatro primeiros. Perde um jogo para o Cruzeiro, Sim. naquele quadrangular. E quando chega o Minelli, ele convence a diretoria a trazer 3 jogadores, que vão ser decisivos. O Manga, que eu já falei, que vem do Nacional de Montevidéu. O Flávio Minuano, que vem do Porto. Sim, o Flávio Minuano também é um personagem interessante, porque ele era um centroavante, não era craque, né? Mas fazia gol pra caramba. Fazia gol pra caramba. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro desse ano. Né? Ele jogou no Corinthians na década de 60, o Corinthians não ganhava nada, mas ele, mesmo assim, é um dos 10 maiores artilheiros da história do Corinthians. Né? Depois passou pelo Fluminense, foi campeão brasileiro em 70, né? E aí foi pro Porto. E aí tem o Porto não chegou a ser campeão lá, mas tem vamos dizer assim, um treinamento no futebol europeu da época, né? Sim. Que acaba fazendo com que ele adquira aí outras valências. Outras valências. Era um centroavante que marcava a saída de bola. No Brasil ainda não era. E no Brasil o centroavante não fazia isso. E o Lula, o ponta esquerda, que já tinha sido bicampeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 67 e campeão brasileiro pelo Flu em 70. 67 e 70, né? Exato. Pelo Palmeiras e Fluminense. Então, por isso que eu digo que também não era um time de se desprezar. Não, era um timaço. Era um timaço. Qual a mudança que o Minelli traz? O Minelli muda em definitivo para o 4-3-3. Sim. Né? Ele povoa o meio de campo. E a gente mencionou rapidinho o Falcão, né? Que o Minelli sobe ele da base em 74, né? Então ele ainda era jovem, tinha 21, 22 anos, mas já era um cracaço já se percebia, né? E aí ele faz esse movimento de trazer Carpegiani e Falcão para as posições de volante e meia e escalar o Escurinho. Nesse jogo contra o Fluminense, acontece... Essa história é muito boa. Um episódio bastante interessante. Que no anúncio da escalação, isso é o testemunho do próprio Caçapava, que entraria no jogo, no vestiário antes do jogo, o Minelli diz, vão jogar Manga, Valdir, o lateral direito titular era o Cláudio, ele não jogou, jogou Valdir. Vão jogar Manga, Valdir, Figueroa, Hermínio e Chico Fraga. O lateral esquerdo titular era o Vacaria, histórico lateral esquerdo do Inter, não jogou nesse jogo. Os 2 laterais do Inter eram reservas. Carpegiani e Falcão, Valdomiro, Flávio e Lula. E aí está faltando um jogador. Antes de falar do Caçapava, a gente não falou do Valdomiro. Sim, que também foi titular da seleção em 74. Em 74, E aí, o Minelli aponta para o Caçapava e diz, vai jogar você. No lugar do Escurinho. No lugar do Escurinho. O Caçapava era um jogador muito mais defensivo. E também tinha 20 anos também. Muito jovem, exatamente. Muito jovem, forte. Aquele perfil de cabeça de área. Sim. Né? Cabeça de área. Para matar a jogada. O Escurinho teria dito, né? Alguma coisa do tipo, depois que estiver 3-0 para o Fluminense, não adianta me chamar que eu não vou entrar. Não é fácil um jogador perder a vaga do vestiário. No vestiário, numa semifinal de Campeonato Brasileiro. E ao Caçapava, o Minelli teria dito alguma coisa do tipo assim, olha, você não vai jogar não, mas o Rivelino também não vai jogar. E conta a lenda não, né? Os próprios personagens desse jogo contam a história de que no hotel o Falcão teria levado o Caçapava para o corredor do hotel para explicar para ele o drible do elástico, aquele drible que o Rivelino fazia. Sim, o famoso drible do Rivelino. O famoso drible do Rivelino, que a bola serpenteia para a esquerda, para a direita, ele sai pela direita. E o Falcão vai fazendo aquele movimento. Olha, primeiro ele vai fazer para dentro, depois ele vai fazer para fora. E depois de volta para dentro. Depois de volta para dentro. E aí o Caçapava olhou, disse depois, já que eu não lembrava se era para dentro ou para fora, eu já fui logo dando no meio dele. Esse é o testemunho do Caçapava. E essa cena eu me lembro. É o Rivelino recebendo a bola, 4, 5 minutos de jogo, e o Caçapava dá uma rasteira, dá uma chegada junto com rasteira, levanta o Rivelino, imediatamente depois dessa falta, o Rivelino retrocede.
E não vai, não Ele volta para jogar de Armandinho. se esconde no meio de campo Se ali. esconde ali no meio de campo, fica tentando bolas longas e o Internacional começa a mandar no meio de campo. Era uma sensação clara para quem assistia o jogo que aquela equipe estava dominando as ações, dominando o meio de campo, dominando os espaços, era realmente impressionante. Antes da gente continuar a falar do jogo, né, vamos falar um pouquinho do Minelli, né, e do time que ele monta, né, porque o Minelli, na verdade, é também um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro, né, mas nesse momento aí ele ainda não tinha uma carreira extremamente consolidada, né, que ele basicamente só tinha treinado em São Paulo, ele é daqui de São Paulo, né, e tinha treinado com o Palmeiras, de fato, né, campeão em 67, o título de 69 do Robertão, Sim. que o Minelli era o técnico, mas fora isso eram vários times pequenos do interior, Sim, né? sim. O América de Rio Preto, o Botafogo de Ribeirão, o Guarani, e o Palmeiras nesse momento. Depois passa pela Portuguesa também. E aí, antes de chegar no Inter, ele estava no Rio Preto, né? Que é um time ainda menor, né, do que... mas ele chega no Inter e ele realmente revoluciona, né? Você já vem falando Ele revoluciona. do que ele fez em 74. Meio que muda o jeito brasileiro de jogar, né? Muda um pouco, muda um pouco. Uma das características que foram chocantes assim, para quem estava vendo futebol já há alguns anos, ainda criança, é que via-se muito o que se jogava no Maracanã. Uhum. E no Campeonato Carioca havia uma espécie de acordo de cavalheiros em que as equipes carregavam a bola meio sem marcação até o círculo central. Uhum. E ali no círculo central você começava a cercar, você começava a marcar, etc. Sim. O Minelli, para esse jogo contra o Inter, ele fez uma coisa tremenda, que foi: Lula, você grude no Toninho. Valdomiro, você grude no Marco Antônio. Uhum. E o Flávio Minuano marcava o Zé Mário, Que era o cabeça de área, tá? E cercava, Então, e acossava a saída de bola. já... E dizia aos dois zagueiros do Fluminense, o Silveira e o Edinho: carreguem a bola se quiserem. Então já os atacantes marcando a saída. Marcando a saída, mas não marcando os zagueiros. Uma coisa absurda na época. Absurda na época. Do futebol brasileiro. Isso. Mas a gente já falou aqui da Holanda de 74 e o quanto a seleção brasileira sofreu com a Holanda fazendo isso exatamente. Né? Então a gente pode dizer que, de certa forma, esse Inter de 75 é a primeira chegada, né, dessa ideia de marcação-pressão influenciada pela laranja mecânica, né? Chegando no futebol brasileiro. O Minelli muda completamente a configuração do espaço naquele jogo. Uhum. Era como se um acordo de cavalheiros estivesse sendo desrespeitado, porque eles não deixavam o Fluminense sair jogando. Não deixavam o Fluminense sair jogando. Esse 2-0 que aconteceu no Maracanã, ele não é um daqueles 2-0 em que uma equipe abre o placar no começo do jogo, sofre pressão, aguenta pressão e acha o segundo gol no contra-ataque no final. Mata o jogo. Sim. Foi um 2-0 de esmagamento tático e controle absoluto do jogo pelo Inter. O Manga não fez nenhuma defesa nesse jogo, difícil. Você pode consultar, pessoal, os tricolores, aliás, que vão ficar chateados com essas lembranças ruins nesse episódio, podem esperar que a gente vai fazer um episódio sobre uma grande vitória do Fluminense. Mas vocês podem consultar os tricolores que estiveram no estádio naquele momento. Era a sensação de um outro jogo acontecendo, um outro tipo de jogo a que não se estava acostumado. Um pouco parecido com o que a seleção sofreu perante a Holanda, né? Exato, um pouco parecido com o que o Brasil, né? Aquele choque da marcação intensa. Vamos passar os gols para o pessoal, então? Sim. Aos 33 do primeiro tempo, tem uma troca interessante de passes. E são 2 golaços, né? São 2 golaços absurdos. O Falcão recebe na posição de ponta esquerda. Quem passa a bola para ele é o Lula. Então eles trocam de posição. Trocam de posição. O Lula está na posição de meia esquerda. Que também não era tão comum. Né? Também não era tão comum. Mas o Falcão dá esse passe genial de trivela, de 3 dedos. Dá uma trivela que coloca a bola no ponto futuro para o ataque do próprio Lula, que entra entre o Toninho, lateral direito, e o Silvestre, zagueiro central. Ele entra, bate cruzado, a bola bate na trave. Então é um 2, né? Uma tabelinha. Mas uma tabela com troca de posições. E com distância também, né? Não era uma tabelinha curta, né? Exatamente. É um golaço. Quando acontece esse gol,
O Félix já tinha passado por 2 apuros. Sim. O Internacional já havia controlado o meio de campo, estava soberano na partida. E aos 44 do primeiro tempo, é uma imagem que eu tenho muito clara na cabeça, mas que nós não temos para exibir para vocês, o Félix é obrigado a fazer outra defesa difícil, com os pés, que é um contra-ataque puxado pelo Valdomiro. Valdomiro e Lula eram letais no contra-ataque. Os colorados, que têm pelo menos a minha idade, vão se lembrar disso. O Lula ele fechava um pouco mais, o Lula né? fechava, E o Valdomiro sempre aberto na direita. mas marcando o lateral oposto também na saída, né? Sim. Acossando o lateral, fazendo coisas que os pontas brasileiros em geral Sim. não faziam. No segundo tempo, o Didi tenta 2 substituições. Entra o Carlos Alberto Pintinho no lugar do Zé Mário. Inclusive, no link sobre esse jogo que tem no GE, tem uma informação errada de que teria entrado o Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto Torres não estava ali naquele momento. Ele fazia parte do elenco, parte do elenco, mas não estava. Não jogou. Entrou o Carlos Alberto Pintinho e entrou o Kleber no lugar do Zé Roberto. O Minelli logo responde com uma alteração. Ele tira o Valdomiro e coloca o Jair, que era meio atacante, era um típico camisa 10, né? Um fazedor de gols, mas também um sujeito que sabia muito bem marcar, né? E o Inter continua, senhor do jogo. E era jovem também. E era jovem. Da base do Inter também. Ele tinha acabado de subir, né? Exatamente. Nos 29 minutos do segundo tempo, precisamente com a participação do Jair pela ponta direita, aí o segundo gol que a gente vai mostrar para vocês, o Jair troca passes com o Carpegiani, que naquele momento era chamado de Paulo César. Enfim, depois se firma o nome Carpegiani. Na narração é interessante o que tem no YouTube, que é o Luciano do Vale que narra, né? Ele é bem jovenzinho, mas ele fala Paulo César, né? Depois a gente passou a chamá-lo de Carpegiani. Sai o Silveira com o movimento de quem vai dar um pontapé enorme na bola ou no que tiver na frente dele. E o Paulo César, o Carpegiani, dá só um totozinho para frente. O drible da vaca, né? Dá o drible da vaca, toca na saída do Félix. E por cobertura. Por cobertura, faz um golaço. Esse foi um golaço. E aí já faltam uns 15 minutos para terminar o jogo. Os últimos 15 minutos são de toque de bola e de soberania absoluta do Inter. Detalhes sobre o pré-jogo que a gente não mencionou, e que é muito importante mencionar, porque esse jogo é de importância tática, ele é de importância regional, né, na medida em que, ou nacional, regional, digamos, e ele é de importância também psicológico-moral, porque antes do jogo tem uma declaração pública do Didi. Sim, isso também... Quando o técnico faz isso, nunca dá certo. Nunca dá certo. O Didi dá uma declaração antes do jogo, dizendo que o Internacional teria que se cuidar para não ser goleado. A expectativa do povo que via futebol naquele momento era a expectativa realmente do Didi. Sim. Né? Só que ele não podia dizer isso. Depois que ele disse isso, aliás, ele nunca teve grande sucesso mais como treinador. Não fez uma grande carreira. Ele não fez uma grande carreira como treinador, apesar de que ela era muito promissora pelo começo no Peru. Sim, né? sim. O começo no Peru foi espetacular, mas no Fluminense a coisa não deu certo. E esse foi o jogo que sepultou, eu acho que, em definitivo, assim, a carreira do Didi como técnico no Fluminense. A gente, então, para recapitular e deixar a coisa fixada aí na memória do pessoal, depois desse jogo, claro, o Inter iria jogar a final contra o Cruzeiro, jogava no Beira-Rio, ganhou do Cruzeiro por 1-0 com o gol do Figueroa. Interessante desse campeonato, né, como esses vários campeonatos dos anos 70, que era uma confusão, é que os dois, a semifinal e a final foram em jogos únicos, né? Isso. Então, e jogava o time, no caso da semifinal, como foram várias fases, apesar do Inter ter mais pontos que o Fluminense, ele tinha ficado em segundo do grupo dele. E o Fluminense tinha ficado em primeiro. Isso. Aí, por conta disso, o jogo foi no Maracanã. Exato. Né? E ali, quem ganhar, ganhou. Quem ganhar, ganhou. Se perder, não tem volta. Não tem volta, né? Aí, depois, na final, já foi no Beira-Rio. Né? Já foi no Beira-Rio. Inclusive, entre as várias declarações infelizes de gente do Fluminense, antes desse jogo, tem a declaração do Chico Horta, que estava já... O presidente. Estava já preparando a final contra o Cruzeiro, que seria no Maracanã.
no caso de o Fluminense se classificar, a final seria no Maracanã. Já estava anunciando o Maracanã lotado para a final contra o Cruzeiro. Acho que foram 92 mil pessoas nesse 97 jogo. mil pessoas. 97. Pelas contas aí do pessoal, eram 95 mil tricolores e 2 mil colorados. Né? E aí o final do jogo é de cantoria da torcida colorada, etc. A gente selecionou esse jogo também para ressaltar uma coisa que é criminosa na nossa memória histórica. Em 1975, o Brasil já era tricampeão do mundo de futebol, o Campeonato Brasileiro já era uma instituição consolidada desde 1971, pelo menos as semifinais e finais eram jogadas para estádios lotados, e nós não temos um videotape completo. Foi tudo apagado, né? De um jogo tão importante como esse, entre Fluminense e Internacional, na semifinal do Brasileirão de 75. O jogo foi transmitido ao vivo, né? Nos anos 70 funcionava aquele consórcio, às vezes a Gazeta transmitia, às vezes a Globo, às vezes a Tupi, etc. E esse jogo foi certamente apagado para que alguém gravasse uma matéria de jornal local sobre o asfaltamento da rua tal. Nesse sentido, em comparação com a Inglaterra, por exemplo, a nossa memória é muito, muito, muito precária. Não existe jogo importante Só temos os gols, né? da Inglaterra nos anos 70, por exemplo, de que a gente não tenha o videotape na íntegra. Então, a gente também recuperou esse jogo para compartilhar um pouco das memórias que nós temos dele, que eu tenho dele, que o Diego depois foi cavucando e pesquisando também, porque nesse sentido tático, o jogo mais importante da história do Inter. É quando o Inter mostra para o resto do Brasil, olha, tem aqui uma outra forma de jogar futebol. Exatamente, começa a montar a dinastia que ia ser, o Inter vai ser tricampeão, né? 75, 76, depois 79. 79 invicto, inclusive. Exatamente. Né? Ele também E de uma maneira que não se jogava no Brasil. De uma maneira que não se jogava no Brasil, com os pontas marcando os laterais na saída de bola. No caso desse jogo em particular, o Inter colocou o centroavante para marcar o que a gente chamava lá nas priscas eras do futebol de centro médio. Né? Sim. Colocou para marcar o volante, o cabeça de área, e basicamente disse aos dois zagueiros do Fluminense, um dos quais era muito tosco, o Silvestre, o outro dos quais era muito jovem, o Edinho. Disse, olha, você sai com a bola. E quando o Fluminense tinha a bola na sua defesa, ele não tinha alternativa a não ser rifá-la. Sim. E na hora que rifava, Carpegiani, Falcão, colocavam a bola no chão e começavam a tocar. Foi uma aula de futebol esse jogo. Os colorados têm muita razão em sentir orgulho desse time. A outra razão também que vale a pena destacar é nacional-regional. Ali, naquele momento, já não tem conversa. Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão no mesmo nível de São Paulo e Rio. Tem uma coisa interessante desse jogo e desse momento histórico, que hoje em dia a gente está acostumado a falar dos 12 grandes, né? Sim. Mas nessa época não era ainda. Não. Né? E esse jogo foi muito importante para mostrar o quanto... Tudo bem, o Cruzeiro já tinha sido campeão, o Galo já tinha sido campeão, e eles vinham chegando, o Inter muito, o Cruzeiro também, foi vice em 74, né? Vai ser vice em 75, mas esse jogo realmente consolida a ideia dos 12 grandes, né? Isso, ele ajuda a consolidar a ideia dos 12 grandes. É um jogo-chave aí nessa... É uma girada de chave. Então, quer dizer... Nesse panteão dos Porto grandes. Porto Alegre e Belo Horizonte realmente jogando futebol no mesmo nível de Rio e São Paulo. Isso, e fazendo a final de 75, né? Foi a primeira final, na verdade, que não teve nenhum time do Rio ou de São Paulo, né? Então, isso vai demorar a se repetir, acho que só em 88, o Inter e Bahia. O Inter e Bahia de 88. Então ele é um jogo importantíssimo por esses motivos todos. Assim. É um momento também que ajuda a explicar um time tão talentoso como o do Fluminense, um time tão espetacular no futebol que jogava no Campeonato Carioca, não ter conseguido o mesmo sucesso no Campeonato Brasileiro, né? Porque ele encontra no Campeonato Brasileiro um tipo de futebol que ele não estava acostumado a encontrar. Um futebol de marcação constante na saída de bola, de troca de posições e de uso dos pontas para estrangular a saída de bola do adversário, de ocupação do meio de campo mesmo, com 3, 4 jogadores.
tudo isso chega no cenário do futebol brasileiro com o Inter do Minelli. Exatamente. E é isso, né? É isso. Acho que... Vamos encaminhando, então. A gente vai continuar com essa série. Vamos fazer jogos grandiosos, assim, menos óbvios, né? Jogos em que a gente sente que a gente pode contribuir um pouco mais, além do que está por aí disponível no YouTube e na internet em geral. Jogos que destaquem os grandes clubes brasileiros nas suas grandes vitórias, né? Em geral, essas grandes vitórias vão ser sobre outros grandes clubes brasileiros. Então a gente agora deixa a nossa dívida com a torcida do Fluminense. A gente vai fazer um episódio sobre uma grande vitória do Fluminense. Estamos selecionando, aceitamos sugestões de jogos não óbvios, né? Podem deixar a sugestão aí no comentário de grandes jogos. E é isso, pessoal. Valeu. Nos acompanhem, continuem nos acompanhando aqui no nosso podcast Meio de Campo, o futebol e sua história, aqui na plataforma do Meio. Por favor, deixa o seu like, compartilha, segue a gente aqui e voltamos em breve. Voltamos em breve. Boa noite, pessoal. Até mais. Um abraço, até logo. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Primo.